E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder de Geografia e hoje a gente inicia a aula 3 da apostila, né? O tema crescimento populacional, como a população cresce. Então a gente viu até agora as questões da população, o que é a população absoluta, que é o número total de habitantes, o que é a população relativa, que é essa média de habitantes pela área que ele habita, né? Falamos da distribuição no Brasil, no mundo, e hoje a gente vai entender como essa população no mundo ela cresce. Quais são os motivos que vão fazer alguns países serem mais populosos, outros serem menos, né? Então a gente vai passar para vocês alguns motivos, né? Algumas questões que vão mostrar para gente o porquê dessa população crescer e de que forma ela vai crescer e de que forma ela vai aumentar, tá certo? Então, abra uma apostila de vocês na página 9, né, nesse texto aí, o crescimento populacional, como a população cresce. Então, ele deixa uma interrogação para a gente aí. Então, vamos entender um pouco essa, essa motivação da população crescer. Vamos aí, ó. A população cresce ou diminui conforme dois fatores, que são o crescimento natural e as migrações, né? O crescimento natural, galera, pode ser chamado também de crescimento vegetativo, né? Que é a principal causa do crescimento da população na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. O que é esse crescimento natural ou vegetativo? Ele é a diferença entre a taxa de natalidade, que é o percentual de nascimentos em relação à população total. Então, a, a quantidade de pessoas que nascem, né, é colocado na taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade, que é o percentual de mortes em relação à população total. Então, a diferença entre a quantidade de nascidos e a quantidade de mortos, a gente vai chamar de crescimento natural, né, ou vegetativo. Então, esse é o principal motivação para o crescimento de uma população, né? Então vamos trabalhar com um exemplo aqui que o texto fala. Caso um município apresente população de 100 habitantes e ocorram 5 nascimentos, a taxa de natalidade será de 5%, certo? Então tem 100 habitantes, nasceram 5 crianças. Então a taxa de natalidade é 5%. Caso duas pessoas morram, a taxa de mortalidade será de 2%, certo? Tinha 100 habitantes, morreu 2%. Desse modo, o crescimento natural da população será a diferença entre as duas taxas, 5% menos 2%, que vai ser o quê? 3%. Com isso, a população do município teve um crescimento natural de 3%, com uma população absoluta de 103 habitantes. Então, tinha 100 habitantes, nasceram 5. Então, foi para 5% de taxa. É, Morreram 2% de taxa de mortalidade. Então, 5% menos 2% vai dar o crescimento natural de 3%, ou seja, de 103 habitantes. É claro que esse exemplo é um exemplo bem simplista, fala de uma população de 100 habitantes, mas a gente vai pensar essa questão em populações muito maiores, né? Então, ele dá esse exemplo mais para vocês entenderem o que é esse crescimento natural e vegetativo, né? Que é justamente, repetindo, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade de algum país, de alguma cidade, de algum estado, né? E por aí vai. Alguns fatores, pessoal, vão fazer a população crescer mais do que outros, né? É claro que a gente vai falar mais sobre isso no decorrer dos textos aí da apostila. Vamos falar as motivações que vão ocorrer para que essa população cresça, né? Que são motivações religiosas, culturais, né? Então, mas já adiantando, né? Por exemplo, vamos pegar o caso da Índia, que é um país muito populoso. Lá tem a questão da cultural mesmo. As pessoas têm muitos filhos porque é uma questão da própria religiosidade hindu, né? Diferente dos países da Europa, que já a população vai envelhecendo mais e os casais estão optando por não ter tantos filhos. E quando tem um, no máximo dois. Então, isso, a longo prazo, vai refletir na população. E refletindo na população,
também irá refletir no mundo do trabalho, na economia, na questão de previdência, de aposentadorias. Então vamos pensar no caso de um país que tem uma população muito envelhecida, por exemplo, Portugal. Portugal tem uma das maiores taxas de pessoas idosas da Europa. Então, são mais gente, são mais pessoas que vão necessitar de aposentadoria, é, de previdência social, e vai ter menos gente trabalhando no setor, nos setores da economia para sustentar essa previdência toda, assim, que a pessoa contribui a vida toda, mas muitas vezes é uma contribuição de todos, né? Como é o caso do Brasil, né? Também. Então, como que equacionar essa balança, né? De ter jovens no mercado de trabalho e ter também uma população envelhecida, né? Então, isso vai ser refletido em alguns países no mundo. Se a gente reparar aqui no mapa, por exemplo, o continente americano todo aqui, ele tem uma taxa de crescimento relativamente baixa, né? Então, quanto mais o tom aqui de vermelho mais forte, maior a taxa de crescimento da população, né? Aqui no continente americano, praticamente todos os países não têm uma taxa tão alta. Diferente aqui na África, né? Principalmente na África subsaariana, aqui, né? Faixa do Sahel, Subsaara. Aqui, a taxa de natalidade, a taxa de crescimento é muito grande. Como nos países árabes aqui, nos países islâmicos. Já na Europa, em muitos lugares, o crescimento já é negativo, né? Ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Porque as pessoas estão envelhecendo mais e também porque os casais não estão tendo tantos filhos, né? Por uma questão cultural, uma questão econômica, né? Então isso vai refletir, como eu disse para vocês, em muitos aspectos da vida, né? Principalmente econômicos. E então, no decorrer das próximas aulas, eu vou falar quais são esses aspectos, a gente vai trabalhar eles. Tem um texto bastante interessante, que fala do crescimento demográfico no mundo, que a gente vai fazer a leitura dele, vai fazer alguns exercícios. Mas hoje eu vou parar por aqui, mais para vocês entenderem, né, esse primeiro termo aí, o que é o crescimento natural, né? Então, o crescimento natural, que vai ser um dos fatores que vai fazer a população crescer, é a taxa de natalidade, né, menos a taxa de mortalidade de algum lugar. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade. Esse vai ser o crescimento natural, que é um dos fatores que vai fazer a população crescer, assim como as migrações. As migrações eu vou explicar um pouco melhor nas próximas aulas, eu estou dividindo aqui a apostila, né? Então, o crescimento natural, que é a aula de hoje, é basicamente essa questão da relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? A partir disso, oitavo ano, vocês vão responder a questão 9, as questões 9 até a 12. Né? Então, com base na análise do mapa, responda aos itens. Identifique 3 países com alto crescimento da população. Identifique 3 países com baixo crescimento da população. Identifique 3 países com redução da população e avalie a situação do país ante outros países, ok? Então, os países com alto crescimento da população são esses com tom de vermelho mais forte aqui, ok? Então, vocês vão identificar 3 aí e vão responder. Os países com baixo crescimento da população são esses países com tom claro aqui, um vermelho bem clarinho, ok? Que é a maioria dos países do mundo aqui, como a gente poder observar. Identifique 3 países com redução de população, que são os países de cor azul. E avalie a situação do Brasil perante esses países, né? Como que é a situação do Brasil? Tem redução, tem crescimento, está estável, né? Então vocês vão identificar. Utilizem um mapa mundi aí para vocês pegarem o mapa mundi e compararem com esse, porque no mapa mundi vai ter o nome dos países, né? Fica mais fácil para vocês, ok? Mas tranquilo para responder essa questão 9 aí. Se precisar, eu até mando o mapa mundi lá no grupo de WhatsApp para facilitar. 10. No que consiste o crescimento vegetativo da população? Simples também, expliquei aqui, tem no texto, ok? Bem simples. 11. As migrações interferem no crescimento populacional? Sim ou não? Respondam aí. E 12.
sabendo que em um determinado país a taxa de natalidade é de 6%, taxa de mortalidade é de 6%. É, desculpa aqui, pessoal, vamos reler aqui. Sabendo que em determinado país a taxa de natalidade é de 6% e a taxa de mortalidade é de 3%, qual o índice de crescimento natural vegetativo da população? Bem tranquilo também, pessoal. Tranquilíssima. Vocês respondem aí numa boa, ok? Então são essas questões que eu deixo aí de tarefa. Qualquer coisa, me procurem lá no grupo, tirem dúvida, mandem as atividades. E encerramos por aqui e até a próxima.